Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Eu na Vida Eterna com Jesus, o seu canal de estudos bíblicos. O nosso compromisso neste canal é com a salvação das almas, tornando público o conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus, com foco na formação das pessoas como discípulos para Jesus, através de estudos bíblicos de acordo com a vontade de Deus. Este estudo bíblico foi escrito pelo blog Levando Crianças a Jesus, que você pode acessar no Google, pesquisando exatamente como está destacado aqui na imagem e também na descrição deste vídeo. Peço que, se você ainda não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição, ative as notificações do canal para que você sempre receba em primeira mão as novidades por aqui compartilhadas. Não se esqueça também de curtir o vídeo, se ele edificar a sua vida, e de compartilhar com seus amigos, familiares e com mais pessoas que precisam de aprender a palavra de Deus. Este discipulado tem a proposta de trazer o estudo bíblico sobre o reino de Deus o Pai versus os reinos da terra. Então, pegue aí a tua Bíblia para que você possa acompanhar o estudo. Também, se desejar, pegue aí um caderno para fazer anotações. Segundo a Bíblia, existem dois reinos que diferem absolutamente em tudo um do outro. A palavra reino significa nação, domínio, autoridade, dependência, dominação, império ou poder que exerce algum tipo de influência sobre quem está ligado a ele, ou seja, sobre este reino. Abrindo a nossa Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, diz assim: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, fica claro aqui neste texto, nesta declaração de Jesus, que há uma separação entre o reino de Deus e os reinos que estão sobre essa terra. A vida de Jesus mostra que em nada ele se envolveu com as coisas do mundo. Então tem um propósito dentro disso para nós. A atenção de Jesus era sempre fazer a vontade do Pai, cumprindo o ministério dele. Então, na Bíblia, nós não temos o exemplo de Jesus negociando, de Jesus se casando, ou qualquer uma outra situação das quais pertencem exclusivamente a este mundo ao qual vivemos. Muito bem, então, por meio de Cristo, aprendemos que o reino de Deus não é neste mundo. Ou seja, Jesus, que esteve na terra, é a revelação sobre o reino de Deus. Abrindo a nossa Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 17, podemos constatar exatamente isto. Diz o texto: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Portanto, se você deseja a salvação, ou seja, ir para o reino de Deus, precisa estar ligado às palavras de Jesus. As palavras de Jesus são cheias da autoridade, do domínio e também da influência para o reino de Deus. Se desejamos o reino de Deus, precisamos ir conhecer a vida de Jesus. Ele é a revelação sobre o reino de Deus. Fica provado que Jesus é a revelação do reino de Deus. Então, nunca antes na história do homem, fora de Cristo,
não houve alguém que pudesse revelar o reino de Deus. Nem mesmo Moisés, Abraão, Davi, nenhum rei ou profeta da Bíblia pôde mostrar o reino de Deus para nós. Somente Jesus. Então, Jesus veio despertar a fé na humanidade. Pela fé, enxergamos o reino de Deus, a fé ligada a Cristo. Vamos ler Lucas capítulo 17, versículo 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Então veja bem, alguns homens acreditam que quando uma pessoa é de Deus, essa pessoa também é próspera, ou seja, ela tem carro, casa e roupas de luxo. Mas será que isso realmente está correto? Será que os bens materiais estão associados aos benefícios dados por Deus? Neste caso, é só ver o exemplo que Jesus nos deu. Mesmo ele sendo filho de Deus, até então ele era o único filho de Deus, Jesus nasceu numa estrebaria e ele viveu uma vida muito simples aqui na terra. Para quem não sabe, estrebaria é o lugar onde cuida-se de cavalos, né, animais, enfim, Jesus nasceu entre eles. Então, a forma humilde como Jesus viveu aqui na terra era um dos motivos pelo qual Jesus não era aceito pelos religiosos da época. Eles esperavam um Cristo nascido em berço de ouro. Afinal, todos os outros reis e profetas conduziram o povo na época para a prosperidade na terra, para a glória da terra. Mas Jesus mostrou um caminho diferente. Também nos dias de hoje, muitas pessoas ainda estão sendo confundidas a respeito do reino de Deus, por ainda não compreenderem a mensagem que Jesus deu a nós com a sua própria vida. Assim são os muitos que buscam prosperidade materiais e dizem se basear na Bíblia, mas na verdade estes são homens e mulheres que não aceitam os princípios de Jesus Cristo, que falam sobre a renúncia pelo amor da terra. Ou seja, o verdadeiro cristão é aquele que ama o reino de Deus. Vamos ler um texto que está em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ok, então aqui está a revelação. Repito, pela fé, o verdadeiro discípulo ama o reino de Deus. Não tem como amar o reino da terra e o reino de Deus. Porque quando a Bíblia diz que amamos a terra, significa que nós rejeitamos as palavras de Cristo. Quando Jesus veio aqui na terra, ele se revelou como o amor de Deus sobre nossas vidas. Por isso o texto diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, o princípio de Cristo não está naquele que ama o mundo. Exatamente porque o versículo 16 diz que tudo que existe no mundo está ligado à concupiscência da carne, ou seja, desejo carnal. Então, o desejo da carne atrai a pessoa para as coisas do mundo, impede que ela veja a vontade de Deus. Por quê? Porque ela já tem um desejo que está nos olhos, na soberba da vida, e a Bíblia está dizendo que nada disso pertence ao Pai. O que pertence ao Pai é o reino de Deus revelado por Cristo. Então, a partir de agora, você recebeu aí a fé para amar o reino de Deus. O reino de Deus habitava plenamente na pessoa de Jesus Cristo, segundo o que diz a sua palavra, né? E mesmo assim, a aparência de Jesus era humilde. Ele era um filho de um carpinteiro,
Ele andava com pescadores, cobradores de impostos, e muitos desses homens, inclusive, vieram a se tornar seus discípulos e testemunharam a vida dele e todos os seus feitos. Então, esta é a grandeza do reino de Deus, vista em Jesus, o homem que se compadecia das pessoas, que curou doentes, expulsou demônios, levou fé e esperança por onde passou. Esse é Jesus. Então, nada disto pode ser vista de forma superficial e também não se compara a nenhuma glória e nenhuma ou qualquer quantia deste mundo. Então, o reino de Deus, ele é a semente que Jesus espalhou no mundo. As suas palavras significam a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, se as palavras de Jesus são a semente do reino de Deus, os discípulos têm a semente do reino de Deus, porque os discípulos são aqueles que seguem o que Jesus fala. Vamos ver um texto que mostra um exemplo muito claro quanto a isto, que está em Atos capítulo 3, versículos 1 ao 8. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam lá. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe se dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Então, é possível observar no texto lido que Pedro e João tinham dentro deles o reino de Deus. E foi o que eles ofereceram ao paralítico. Eles poderiam dar uma esmola? Poderiam, mas provavelmente aquele homem ia continuar preso àquela enfermidade, preso à vida miserável. Por isso, então, Pedro e João ofereceram o que eles tinham dentro deles, o reino de Deus. É exatamente o texto que nós vamos ler agora em Lucas, capítulo 17, versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, essas são as palavras de Jesus Cristo, falando aonde é que está o reino de Deus, como que o reino de Deus é manifestado aqui na terra, dentro dos discípulos. Então, receber o reino de Deus não se compara a receber as coisas terrenas, como o ouro, a prata. É verdadeiramente um tesouro maior, porque é para a eternidade. O reino de Deus passou a habitar dentro de Pedro e de João, porque eles conheceram verdadeiramente Jesus Cristo e seguiram seus ensinamentos. É possível o reino de Deus também habitar dentro de nós. Foi para isso que Jesus ensinou o texto que vamos ler em Lucas, capítulo 12, versículo 32. Diz o texto: Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Está aí, irmãos. Deus o Pai se agrada de ter o reino dele dentro de nós. Então, o reino de Deus chegou até nós por meio de Cristo. Quem recebe Jesus também recebe o reino de Deus. Onde habita o reino de Deus, manifesta-se a glória dele, assim como aconteceu com Pedro, João e também com muitos outros irmãos sobre a terra, como você pode acompanhar aí na tua Bíblia.
onde está um homem ou uma mulher cheios da presença do Senhor Jesus Cristo, manifesta-se ali a glória de Deus, a glória do reino de Deus. Não só através de milagres, mas principalmente através de compartilhar a palavra, para que outros recebam o reino de Deus da mesma maneira. Nós vamos falar agora da diferença entre as riquezas do reino de Deus versus as riquezas do reino da terra. Então, buscar em Jesus a prata e o ouro da terra, com certeza é um erro. Na verdade, o dinheiro é muitas vezes o motivo pelo qual as pessoas deixam de seguir os ensinamentos de Cristo por apego às coisas terrenas. Nós vamos observar aqui nesse estudo, lendo um texto que está em Mateus capítulo 19, dos versículos 16 ao 24. Abra a tua Bíblia comigo. Muito bem, então, acompanhando a leitura bíblica em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, diz assim: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra ao teu pai e à tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ok, então a passagem bíblica mostra a conversa entre um jovem rico e o Senhor Jesus. Então, nesta conversa, nós observamos que Jesus apresenta para ele, por meio das suas palavras, o reino de Deus. Então, aquele jovem viu algo em Jesus que chamou-lhe a atenção. Então, provavelmente, ele viu bondade em Jesus, ele viu amor em Jesus, compaixão, milagres. Então ele ficou interessado. Mas ao abordar Jesus, chamando-o de bom mestre, Jesus interrompeu dizendo: Por que me chama bom? Isso significa para nós que Jesus veio à terra apresentar o reino do céu, mas pela vontade de Deus. Então Jesus veio aqui à terra revelar o reino de Deus pela vontade do Pai e não por vontade própria. Então tudo que aquele homem via em Jesus era o reino de Deus, que não tem parte com esta terra. Inclusive, Jesus cita para o jovem a lei de Moisés, dizendo, olha, guarda aí os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás o falso testemunho, honra aí o teu pai, a tua mãe, ame o teu próximo como a ti mesmo. Enfim, Jesus cita a lei de Moisés, mostrando que ele conhecia o jovem, conhecia o coração daquele homem. Vou explicar. A lei de Moisés, segundo a Bíblia, só pode oferecer apenas benefícios da terra. A lei de Moisés não pode dar a vida eterna. Jesus, sabendo disso, citou a lei de Moisés para aquele homem. E você vai entender o motivo no próximo áudio. Vamos observar então os versículos 20 e 21. Disse-lhe o jovem: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Interessante. Então, Jesus aqui, ele faz uma comparação com a lei de Moisés, embora ele citou a lei de Moisés para o homem. Como dito, a lei de Moisés não pode oferecer a vida eterna. Tudo que você encontra na tua Bíblia, de Gênesis a Malaquias, é reino terreno. Existe uma dominação terrena que não pode ser vista em Cristo. Por isso Jesus falou: se você quer ser perfeito, ou seja,
Se você quer o reino de Deus, significa então receber o próprio reino de Deus, o reino do céu, por intermédio de Jesus. Os mandamentos de Jesus são superiores à lei de Moisés. Você pode ler na tua Bíblia, Romanos capítulo 3, os versículos 20 ao 21, tá? Então, Jesus ensinava ao jovem que não tem como guardar as duas doutrinas, né? A doutrina da lei de Moisés e a doutrina de Cristo, porque uma é terrena e a outra é espiritual. E isso você também pode conferir em Romanos capítulo 8, dos versículos 2 ao 4. Então, seguir Jesus, né? Porque ele disse ao jovem, ó, vai lá, vende tudo que tens e segue-me. Então, seguir Jesus significa abrir mãos dos tesouros da terra, enquanto que a lei de Moisés preenche a vida com o mundo. É uma dominação. Então, do contrário, Jesus preenche o nosso coração com a promessa dos tesouros dentro da vida eterna. São tesouros celestiais e não terrenos. Vamos concluir o raciocínio lendo os versículos 22 e 23, que diz assim: E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. Então a palavra possuir, ela representa estar dominado. Quando Jesus se volta aos discípulos, após a posição que o jovem tomou, né, se retirando e ainda mais entristecido, Jesus então se volta aos seus discípulos dizendo: Olha, em verdade vos digo que é difícil de um rico entrar no reino do céu. Mostrando para nós e aos discípulos, claro, que a lei de Moisés já estava no coração daquele homem. Ele possuía muitos bens, fruto da obediência que ele tinha, aquele jovem tinha diante a lei de Moisés. E tudo isso, espiritualmente falando, impedia aquele jovem de ver a glória do reino de Deus através do Senhor Jesus. Vamos finalizar esta parte do ensino lendo Mateus capítulo 19, o versículo 24. Diz o texto: E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, veja só, a expressão fundo de uma agulha significa uma passagem rochosa que os viajantes da época precisavam atravessar no caminho de suas viagens, de seus percursos. Então, os camelos, eles eram usados como transporte de carga. E os seus donos precisavam então descarregar as bagagens para que o animal pudesse passar pelo fundo de uma agulha e eles pudessem prosseguir a viagem. Então, não foi por acaso que Jesus usou do conhecimento judeu, né, fundo de uma agulha, para expressar o conhecimento para os discípulos. É interessante porque após o jovem retirar-se triste daquela conversa, Jesus se voltou para os discípulos, né? Então ele estava com o desejo de ensinar uma lição. Ele usou da oportunidade para mostrar para nós que a porta para o reino de Deus é estreita. Todos os que querem o reino de Deus precisam deixar as suas bagagens para trás. Isso significa uma nova vida, quer dizer, abandonar o passado, o pecado, os sonhos, né? Os desejos da terra e as próprias concepções por amor ao reino de Deus encontrados no Senhor Jesus. Vamos ler um texto que está em Mateus capítulo 7, versículos 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então está aí o significado de porta estreita para nós cristãos, nós os que almejamos o reino de Deus. E no canto esquerdo da tua tela, você pode observar aí o que é um fundo de agulha, realmente uma passagem rochosa, bem estreita. Assim como os camelos precisavam descarregar, né? Os homens precisavam descarregar as bagagens do camelo. Hoje, se nós desejamos entrar no reino do céu, precisamos nós abrir mão, abdicar de nossas próprias bagagens para adentrarmos ao reino de Deus. Falamos bastante a respeito do reino de Deus, porém, preciso mostrar para você, nesse estudo bíblico, muito sobre os reinos da terra. A exemplo do jovem rico, muitos também não conseguem deixar as glórias do mundo para seguir Jesus. Isso acontece porque a riqueza é um dos reinos deste mundo, oferecidos ao homem por Satanás. Talvez você esteja surpreso, mas veja bem, com as suas ofertas, Satanás consegue iludir o homem durante o seu curto tempo de vida e ceifar a sua alma na hora da sua morte. Vamos ler um texto que está em Lucas, capítulo 12, versículos 15 ao 21. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre ele, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Está aqui então um exemplo, a prova de que Jesus não tem parte com a glória da terra. E quantos de nós, ou quantas das vezes imaginamos, né, um bem para o futuro, aposentadoria, garantir conforto lá para frente, mas Jesus está mostrando para nós que nós não temos domínio sobre estas coisas, que na verdade o tempo trabalha em favor para que o desejo pelas coisas da terra apenas aumente na nossa vida. Portanto, precisamos estar atento com relação a estas coisas, assim como Jesus advertiu. Então, sobre o reino da terra, ou os reinos da terra, a Bíblia nos mostra que Satanás também tentou o Senhor Jesus. Eu peço que você leia em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Você pode fazer uma pausa no vídeo e acompanhar a leitura na tua Bíblia. Mas eu quero chamar a sua atenção para mostrar o que foi oferecido a Jesus pelo maligno. Eu quero ler os versículos 8 ao 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, tudo que está contido na palavra de Deus tem a razão de nos ensinar. Tudo o que ficou registrado sobre o Senhor Jesus Cristo nos ensina com o seu próprio exemplo. Então, na tentação do deserto, lá, o diabo tentando a Jesus, se Cristo se sujeitasse a qualquer uma das vontades do inimigo, estaria fazendo dele o seu Senhor. Mas Cristo, entendendo essa verdade, resistiu ao tentador, forçando-o a ir embora, como você pode acompanhar aí na leitura depois. Então, o assunto completo sobre a tentação
não caberia aqui neste estudo bíblico. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que o tentador mostrou para Jesus todos os reinos deste mundo e a glória deles. Na leitura bíblica, você pode observar, o diabo foi bem claro ao dizer: tudo isto te darei, como está lá no versículo 9. Então, mostrando com isso que as riquezas que estão sobre a terra estão sob domínio dele. Tudo o que traz algum poder para uma pessoa em relação ao que outros não tenham é um dos reinos deste mundo. A glória destes reinos não se comparam à glória do reino de Deus, porque são tão sujas quanto o seu próprio dono, Satanás. A partir deste ponto, veremos aqui alguns exemplos dos reinos deste mundo e também as suas glórias. Começando falando sobre a riqueza. Bom, as pessoas dizem: ah, se eu ganhasse na loteria, nunca mais eu iria trabalhar. Ou, ah, se eu tivesse dinheiro, eu viajaria pelo mundo. Enfim, esta é a glória de ser rico. E para isso as pessoas se tornam cada vez mais obcecadas pelas coisas materiais. E como escravos, passam a vida buscando, mas, na verdade, nada têm. Não significa que seja pecado buscar algum tipo de conforto. O problema é sim colocar toda a expectativa nestas coisas. São coisas passageiras. Existe um dominador por trás dos bens da terra que iludem as pessoas para não ver a glória de Jesus, conduzindo-as para a perdição eterna. Então, não posso deixar de falar ainda sobre os atalhos que algumas pessoas tomam para chegar ao seu objetivo de ter uma vida rica, confortável. Estes atalhos são ganhos ilegais de todas as formas que você possa imaginar. Desde um político corrupto até uma pessoa dentro de casa que compra um aparelho de internet pirata, né, para ter o sinal da TV a cabo. Ou aquele que mente na declaração de imposto de renda, enfim. Não existe pecado grande ou pecado pequeno no mundo espiritual. O que é desobediência é caracterizado pecado. Então, a corrupção é o caminho mais curto para se alcançar algum conforto, algum tipo de riqueza. Talvez você não tenha aí uma casa de alto padrão, mas talvez essa casa simples seja uma riqueza no teu coração, que você faz tudo por ela ou pela sua família, enfim, algo que te prenda à terra e esteja impedindo você de amar o reino de Deus. Vamos falar um pouquinho agora sobre o poder como glória da terra. As pessoas buscam o poder de várias maneiras, através de uma carreira profissional, cargos no governo, até mesmo empresas comprando umas às outras, né? Para que através do monopólio ela possa dominar o mercado. Bom, neste caso, poder e dinheiro caminham juntos. Sobre a sua glória, são igualmente atraentes para as pessoas do mundo que se perdem. Pessoas carismáticas e persuasivas têm facilidade para exercer influência sobre outras. Isso também é um grande risco, pois pode fazer-se perder não apenas a sua alma, como a de outros também. Vamos falar um pouquinho sobre o sexo. Também é uma das glórias do reino deste mundo. O sexo, né, é o reino também, e ele está ligado à devassidão, à pornografia, à idolatria, à pedofilia, o adultério e muitos outros pecados relacionados. Enfim, nos dias em que vivemos, né, o sexo banalizado, na verdade, ele é muito bem visto pelas pessoas, né?
Como todos os outros reinos, o sexo também tem a sua glória. Então, são pessoas que cometem tais coisas e que são bem aceitas nos seus meios sociais. Algumas pessoas são consideradas como deuses. Agora nós vamos falar sobre a beleza. Assim como os outros reinos, este também tem os seus escravos. Pessoas buscam estar com a sua aparência impecável, independente de quanto isso vale custar. Atrair a atenção de outras pessoas com o objetivo de inflamar o próprio ego, esta é a glória que estes buscam. Então, o seu corpo se torna aí um templo para cultuar a beleza, o ego, enfim. Vamos falar aí sobre a popularidade. Tem pessoas que consideram seu convívio social uma grande riqueza. Buscam estar de acordo com as pessoas frequentando os mesmos lugares, na busca por status, né? Muitas das vezes prejudicam a própria saúde, ingerindo álcool em excesso, drogas ilícitas, enfim. Como um padrão estabelecido, são pessoas que se esforçam para ter as melhores roupas, né? Roupas de qualidade, roupas adequadas com o ambiente que ela está frequentando, somente para ter ali a opinião, aprovação popular, aprovação alheia. Então, para manter essa vida, chegam a ultrapassar os seus limites financeiros, entre outros sacrifícios, e acabam não se dando conta disso. Então, estas pessoas procuram no convívio com seus amigos, né, o preenchimento nas suas próprias vidas. Mas, apesar de todos os esforços, nada recebem de valor nestas relações. Nada disso pode preencher a alma, né, e o coração. Então, muitas vezes, são pessoas cercadas por muitos amigos e, mesmo assim, sentem-se vazias e sozinhas dentro de si mesmas. Sei que caberiam muitos outros exemplos aqui de reinos que estão sobre esta terra. Porém, o que todos eles têm em comum é a cegueira espiritual imposta sobre os homens por Satanás e o seu exército de anjos caídos, as potestades, os principados e outras autoridades espirituais malignas. As trevas, né, ou o reino das trevas, conseguem, através destas coisas, dominar as pessoas para que não vejam a glória de Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Muito bem. Então o versículo está dizendo que aí, né, tudo se encaixa na palavra Deus, né, com letra minúscula. Então existe aí uma dominação espiritual que cega o entendimento dos incrédulos, né? Os incrédulos são aqueles que não creem em Jesus, que não creem no Evangelho, é o que o versículo está dizendo. O Evangelho, na verdade, é a luz que dissipa as trevas. Então, nele encontramos poder para viver na terra como Jesus Cristo. A glória de Cristo é a vitória dele sobre os reinos deste mundo, é o que o versículo está dizendo. E Cristo é a imagem de Deus. Portanto, Jesus é a expressão da vontade de Deus para as pessoas do mundo inteiro. Deus, o Pai, quer que as pessoas enxerguem o reino dele lá no céu por meio de conhecer a Jesus Cristo. E aí, o próprio Senhor Jesus diz algo que nós vamos ler em João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então muitas pessoas olham para esse versículo
e imaginam que trevas significa a escuridão da noite, mas não está ligado a isto. Mas nós estamos aprendendo sobre o reino espiritual. Aquele que segue Jesus recebe luz e a salvação para crer no reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quem segue a Ele não caminha nas trevas, ou seja, não pertence mais, não está mais dominado pelo reino das trevas. Já não tem mais o amor pelas riquezas da terra, porque seguindo Jesus, recebeu uma riqueza maior no seu coração. Todos os reinos deste mundo são ilusões, porque o seu tempo de duração é muito curto. Eles terminam no mesmo momento em que a pessoa desce à sepultura. Ao fazer estas ofertas para as pessoas, Satanás não toma o poder sobre a vida das pessoas, mas ele o tem quando elas aceitam a sua oferta. Como todo reino precisa de um rei, o tentador torna-se o senhor da vida dessas pessoas, fazendo delas sujeitas à sua própria vontade e ceifa as suas almas no momento da sua morte. Mas, assim como Jesus não cumpriu a vontade do tentador, nós também precisamos resistir ao diabo, não desejando o que é deste mundo corrupto, pois Jesus não só o derrotou, como também nos deu autoridade diante destas situações. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, no Evangelho, nós encontramos poder para vencer as tentações. Nós não conseguimos vencê-las sozinhos, por isso precisamos de Cristo. Por isso ele é a luz que nos conduz nos pensamentos, mostra para nós a verdadeira libertação quanto às coisas da terra. Isso significa resistir ao diabo. Isto significa resistir às suas ofertas por meio daquilo que nós sujeitamos a nossa vida a Deus o Pai através da obediência às palavras de Cristo. Voltando agora a falar sobre o reino de Deus, nós vamos aprender que o reino de Deus é pureza. Ele nos purifica de tudo quanto as coisas da terra tentam nos influenciar. Então, o reino de Deus não pode se misturar com as coisas imundas deste mundo. O reino de Deus é puro e está reservado para todos os que cumprem a vontade de Deus. Então, cumprir a vontade de Deus é se purificar quanto às coisas que o reino da terra oferece. Vamos ler Mateus, capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então veja bem, segundo o texto, estar à direita são aqueles que se posicionam para o reino de Deus depois de ouvir o evangelho de Jesus. É isso que você precisa fazer a partir de agora. Então, são as pessoas purificadas, convencidas da vontade de Deus e vão receber a herança através de Cristo lá no reino do céu. E você pode ler a tua Bíblia para você trazer mais deste conhecimento. Mateus capítulo 7, os versículos 21 ao 27. Faça aqui uma pausa para você poder ler isto na Bíblia e testificar o que acabamos de aprender, em nome de Jesus. Então você está percebendo aí que tudo se concentra na pessoa do Senhor Jesus. E na verdade, porque Ele o Senhor Jesus Cristo é a chave para o reino de Deus. Então, para sair debaixo da dominação, da sujeição de Satanás, é preciso conhecer a Cristo. E depois disso, claro, fazer a vontade de Deus o Pai,
seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então o apóstolo Paulo escreveu esse versículo sobre aqueles que vão para Cristo, são despertos, né? Então, também a palavra está nos ensinando sobre os laços, né, que prendem a vontade das pessoas. Então, na verdade, quando as pessoas estão fora de Cristo, elas não estão nem cumprindo a sua própria vontade. Elas estão fazendo a vontade daquele que a sujeitou, que é Satanás, que é o diabo, ou todo o reino das trevas. Então, para ser liberto, Cristo nos deu a direção. Vamos ler João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa libertação se dá através da palavra de Deus revelada no Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo, vamos ler os versículos 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a Bíblia está dizendo aqui, não é sobre qualquer verdade, é sobre seguir Jesus se tornando discípulo. Os discípulos eram pessoas, né, comuns na época de Cristo, presas ao mundo e que foram libertos por Cristo. São os que fazem a vontade de Deus, obedecendo a Jesus Cristo. Estes também são os herdeiros do reino de Deus. Então, na nossa geração, precisamos agir assim como os discípulos de Cristo fizeram naquela época. Muito bem, então, a Bíblia mostra que o Senhor Jesus, ele nos amou muito, de uma maneira diferente, especial. Jesus reservou para nós o paraíso do céu através do seu sacrifício. Esse é o amor dele para conosco. O sacrifício que Jesus fez é a herança garantida. As palavras de Jesus é um testamento, e o reino das trevas não pode fazer nada para impedir você de receber a sua herança no reino de Deus. Mas ele pode tentar preencher a sua vida com outras coisas da terra, para gerar dúvidas quanto à tua salvação. Você precisa perseverar e criar raízes em Cristo, porque ele mostra que o reino ao qual viveremos com ele para sempre, nem mesmo em nossos melhores sonhos podemos imaginar o que nos aguarda lá. Nós vamos ler um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 ao 13. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Muito bem, então é essencial morrermos para os desejos da nossa própria carne, porque a nossa natureza carnal, na verdade, é a fonte que alimenta a prática aos prazeres deste mundo. E o prazer é a raiz do pecado, e o pecado agrada a Satanás e o reino das trevas. Então, a palavra de Deus, né, quando diz aí que ele nos negará, é porque a palavra de Deus rejeita aqueles que vivem com o coração preso ao mundo. Porque a palavra é uma semente que foi criada em Cristo para frutificar em nós, para que a vontade de Deus pudesse ser perfeita em nós. Ao abrir a tua Bíblia no livro de Mateus e ler todo o capítulo 6, você verá muitas comparações que o Senhor Jesus Cristo fez entre as situações do cotidiano religioso daquela época com os seus ensinamentos, com o objetivo de ensinar os seus discípulos, como você e eu,
a nos livrarmos das prisões espirituais da terra, claro, disfarçadas de coisas boas. Então, neste capítulo, você encontrará desde ferramentas para combater uma falsa vida religiosa até as necessidades mais básicas do dia a dia. Você também pode encontrar outros textos bíblicos que também nos ensinam sobre amar o reino de Deus para ser liberto dos reinos da terra. Como, por exemplo, 1 Timóteo, no capítulo 6, dos versículos 7 ao 10. Também 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 28. Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas eu recomendo uma vida cristã ligada à palavra de Deus, porque na palavra você vai encontrar semente e poder para o teu crescimento dentro do reino de Deus. Terminamos o nosso estudo bíblico e a minha oração é para que o conceito cristão sobre amar o reino de Deus esteja sobre a sua vida. Que este estudo bíblico possa trazer mais da glória do céu para despertar em você o desejo de seguir Jesus daqui do reino da terra até a eternidade, lá no reino de Deus. Que o grande e eterno amor de Deus o Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam com você e também com a sua família. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará